Bom dia, boa tarde, boa noite. Último comentário de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. E o título é Novas Todas as Coisas. Sábado, 24 de dezembro. O plano de Cristo é o único seguro. Ele declara: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Se alguém estar em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O Salvador não dá nenhum incentivo a ninguém para pensar que ele aceitará uma religião de remendo. Tal religião não tem valor aos seus olhos. Talvez a princípio pareça haver um pouco da pessoa e um pouco de Cristo, mas em breve se verá que não há nada de Cristo. Os remendos do egoísmo aumentam até que toda a vestimenta esteja coberta deles. A religião formada segundo o modelo divino é a única que perdurará. Somente esforçando-nos por viver a vida de Cristo, aqui podemos preparar-nos para viver com Ele pelos séculos eternos. Nossa alta vocação, página 340. Os mansos herdarão a terra. Salmo 37, verso 11. Foi mediante o desejo de exaltação própria que o pecado entrou no mundo, e nossos primeiros pais perderam o domínio sobre a bela terra, seu reino. É mediante a abnegação que Cristo redime o que se havia perdido. Ele diz que devemos vencer como ele venceu. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Por meio da humildade e renúncia do próprio eu, podemos nos tornar co-herdeiros com ele quando os mansos herdarem a terra. A terra prometida aos mansos não se parecerá com esta, obscurecida pelas sombras da morte e da maldição. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Não haverá decepção, pesar, pecado, nem ninguém que diga: estou doente. Isaías, capítulo 33, 24. Não haverá cortejos fúnebres, nem lamentações, nem morte, nem separações, nem corações partidos. Jesus estará ali, e ali estará a paz. O maior discurso de Cristo, página 17. Antes da destruição do mundo antigo pelo dilúvio, havia indivíduos talentosos que possuíam habilidade e conhecimento, mas seus desígnios se tornaram corruptos porque eles deixaram Deus fora de seus planos e conselhos. Eram sábios para fazer o que Deus nunca ordenara que fizessem, sábios para fazer o mal. O Senhor viu que esse exemplo seria prejudicial para os que nasceriam depois e tomou o assunto em suas mãos. Durante 120 anos, ele lhes enviou advertências através de seu servo Noé. Contudo, eles usaram o tempo de graça que lhes fora tão misericordiosamente concedido para ridicularizar Noé. Eles o imitavam e criticavam. Riam dele por seu fervor peculiar e suas intensas emoções ao declarar os juízos que Deus certamente enviaria. Falavam sobre a ciência e sobre as leis que controlavam a natureza e depois zombavam das palavras de Noé, chamando-o de louco fanático. A paciência de Deus se esgotou. Ele disse a Noé: resolvida a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis capítulo 19, verso 13. Comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 1, página 1200. Domingo, 25 de dezembro. Novos céus e nova terra. Um receio de fazer com que a herança futura pareça muito material tem levado muitos a espiritualizar as verdades
que nos fazem considerar a nova terra nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos que foi preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. Contudo, declarou o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos, será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Mente finita nenhuma consegue compreender a glória do paraíso de Deus. História da Redenção, página 302. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação na terra é a iniciação nos princípios do céu. E o trabalho aqui é o preparo para o trabalho lá. O que hoje somos no caráter e serviço santo é o prenúncio certo do que seremos. Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontra no serviço em favor de outros. É no futuro estado, livre das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará nossa máxima alegria e mais elevada educação, testemunhando e aprendendo novamente sempre que assim o fizermos. As riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. E a maravilhosa graça de Deus, página 360. Antes de subir ao céu, Cristo deu aos discípulos uma missão. Disse-lhes que deviam ser os executores do testamento pelo qual ele legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Vocês são as testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse. E embora meu povo não quisesse vir a mim para ter vida, embora sacerdotes e autoridades tenham feito comigo o que desejaram, apesar de me terem rejeitado, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Vocês sabem que eu recebi livremente todos os que vieram a mim, confessando seus pecados. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Aos meus discípulos eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto a judeus quanto a gentios. Primeiro a Israel e então a todas as nações, línguas e povos. Todos os que creram devem ser congregados numa única igreja. A comissão do Evangelho é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas o convite da misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles. Eles é que deviam ir ao povo com a mensagem. Atos dos Apóstolos, página 20. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar ainda mais a palavra de Deus e compartilhar pelo menos para uma pessoa. Então aproveita, manda o link desse áudio aqui, gente, para pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Segunda-feira, 26 de dezembro, no Santuário de Deus. Essa visão descreve eventos que ocorrerão no final dos 1000 anos após o segundo advento de Cristo. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, e ao redor do qual havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios, e vi as crianças subirem ou, se quisessem,
fazer uso de suas pequenas asas e voar ao topo das montanhas e apanhar flores que nunca murchariam. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipestre, a oliveira, o mirto, a romanceira e a figueira curvada ao peso de seus figos maduros. Elas embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: Aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que vi ali, não tenho condições de descrevê-las. Ah, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 64 e 65. Os que entrarem na cidade de Deus receberão na fronte a coroa de ouro. Será uma cena jubilosa, a qual nenhum de nós pode correr o risco de perder. Lançaremos nossas coroas aos pés de Jesus e muito repetidamente lhe daremos glória, louvando seu santo nome. Anjos se unirão conosco nos cânticos de triunfo, dedilhando suas harpas de ouro. Encherão todo o céu de rica música e hinos ao Cordeiro. Nos lugares celestiais, página 216. No entanto, está chegando o dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra, como é feita nos céus. As nações dos remidos não conhecerão outra lei, senão a lei dos céus. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ações de graças, as vestes da justiça de Cristo. As vestes da justiça de Cristo, toda a natureza, em sua incomparável formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos transcorrerão na alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão, proclamando: não haverá mais pecado nem morte. A Ciência do Bom Viver, página 326. Terça-feira, 27 de dezembro, na presença de Deus. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento divino tornado audível. Em sua oração pelos discípulos, disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. João capítulo 17, versículo 26. Compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, verso 6. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. À luz do Calvário ficará evidente que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não procura os seus interesses. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, tem sua fonte no coração de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao ser humano.
desejado de todas as nações, página 9. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, Mateus capítulo 5, verso 8. Sim, a exemplo de Moisés, suportarão ver aquele que é invisível. Se vocês vigiarem e orarem e fizerem fervorosos esforços na devida direção, serão plenamente cheios do Espírito de Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. Se vocês atenderem às instruções dadas na palavra de Deus, sairão com tal desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais que causará alegria aos próprios anjos, e com cântico Deus se alegrará com vocês. Sob tal disciplina conseguirão o mais pleno desenvolvimento de suas faculdades. Revistam-se dia a dia de Cristo e no breve período de sua prova, mantenham pelo poder de Deus sua dignidade e força como coobreiros dos mais altos agentes do céu. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 103 e 104. O Senhor purifica o coração exatamente da maneira que arejamos um cômodo. Abrimos as portas e escancaramos as janelas e deixamos o ar purificador do céu entrar. O Senhor diz: aquele que pratica a verdade vem para a luz. As janelas do impulso e do sentimento devem ser abertas para o céu, e o pó do egoísmo e do mundanismo deve ser expelido. A graça de Deus deve varrer as câmaras da mente. A imaginação deve ter temas celestiais para contemplação, e cada elemento da natureza deve ser purificado e vitalizado pelo Espírito de Deus. Filhos e filhas de Deus, página 107. Quarta-feira, 28 de dezembro. Não mais morte, não mais lágrimas. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do ser humano era uma nova lembrança de seu pecado. A aflição do remorso era terrível, pois quando Adão observava a iniquidade dominante entre as pessoas e as repreendia, elas respondiam acusando-o de ser o causador do pecado. Arrependeu-se sinceramente de seu erro, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Extasiado, contempla as árvores que um dia foram seu prazer, as mesmas cujo fruto ele próprio havia colhido nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores das quais com tanta satisfação havia cuidado. Sua mente capta a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é na verdade o Éden restaurado, mais lindo agora do que foi quando foi expulso dele. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e convida-o a comer. Ele olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo ao seu peito, abraça o Redentor. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando Adão caiu em pecado e transbordaram de alegria quando Jesus ascendeu ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura para todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes em cântico de louvor. O Lar Adventista, página 446 e 447. Vi então um inumerável exército de anjos trazer da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Jesus pediu as coroas aos anjos e eles as apresentaram a ele,
e com suas próprias mãos o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Via então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Com a mão ele a fez girar sobre suas resplandecentes dobradiças. Então mandou que entrassem as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte uma intensa glória. Então Jesus olhou para seus santos remidos. Seus rostos estavam radiantes de glória, e fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: Vejo um trabalho de minha alma e estou satisfeito. Esta magnificente glória para vocês desfrutarem eternamente. Suas tristezas estão terminadas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto. Tampouco haverá mais dor. Vi a multidão dos remidos prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E então, levantando-os com sua bondosa mão, eles tocaram as harpas de ouro e encheram o céu todo com sua rica música e com cânticos ao Cordeiro. Primeiros Escritos, página 264. Quinta-feira, 29 de dezembro. Seu nome em suas testas. Para entrar no céu, a pessoa deve ter Cristo formado em seu interior e esperança da glória e levar o céu consigo. Unicamente o Senhor Jesus pode moldar e transformar o caráter. Por falta de paciência, bondade, clemência, altruísmo e amor, as manifestações dos traços de caráter ocorrem involuntariamente quando se está desprevenido. As palavras não cristãs e a falta de semelhança de caráter com Cristo irrompem às vezes para a ruína da pessoa. O amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13, verso 6. Observem isso. O apóstolo quis dizer que onde há o cultivo de genuíno amor por preciosas almas, ele será revelado em favor dos que mais têm necessidade daquela paciência que é longânima e benigna, e não estará propenso a exagerar uma pequena indiscrição, converter com injustiça em grandes ofensas imperdoáveis, e não tornará as faltas dos outros de maior importância. Fundamentos da Educação Cristã, página 279. Nosso tempo aqui, na melhor das hipóteses, é curto e desejamos que todo ato que façamos contribua para o fortalecimento e avanço da causa de Deus. Seja seu clamor a Deus, converte o íntimo de minha alma, pleiteie com Deus pelo poder transformador de sua graça. Apegue-se a seu Salvador como fez Jacó, até que Deus não somente lhe revele a si mesmo, mas ele próprio se revele a você e veja em Jesus uma força e amparo, um fulgor e poder que você nunca sentiu nem compreendeu. Se sua fé se apoderar perseverantemente das promessas, você prevalecerá. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este Dia com Deus, página 332. Não é cabível nos vangloriarmos de algum mérito. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. A recompensa não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado um favor, mas dívida.
Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, do verso 1 ao 5. Portanto, não há ocasião de alguém se gloriar sobre outro, nem de murmurar. Ninguém é mais privilegiado do que outro, nem pode alguém reclamar o prêmio como um direito. Parábolas de Jesus, página 237 e 236. Sexta-feira, 30 de dezembro, estudo adicional. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se esquecerá que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. O grande conflito, página 539. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. O grande conflito, página 560. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por sua companhia em mais um trimestre. Que Deus abençoe muito você e sua família. Feliz sábado.